Eu queria chamar os realizadores e eu não estabeleci uma ordem. Vamos lá. Primeiro, João Severo Trevisan, realizador de Orgia ou Homem que Deu Cria, escritor de vários títulos muito importantes, como Em Nome do Desejo, Ana em Veneza, O Rei do Cheiro e tantos outros livros. Obrigado. Onde você quiser. Por favor. Carlos Eber, diretor de República da Traição, grande fotógrafo, colaborador de filmes importantíssimos, como Bandido da Luz Vermelha, O Rei da Vela, que vai fechar a mostra aqui daqui a 2 dias. Enfim. João Calegaro, realizador do Pornógrafo, grande diretor também, parceiro do Carlão, tiveram uma produtora, não é isso? Calegaro Xanadu. E Júlio Calasso, grande Júlio Calasso. Cadê o Júlio? Julinho? Júlio Calasso está por aí, ele vai chegar. Júlio Calasso, diretor de Longo Caminho da Morte. Diretor de produção do Bandido da Luz Vermelha. Diretor de produção do República da Traição. Grande Júlio Calasso. Enfim, eu queria começar a nossa conversa com vocês falando um pouco desse começo. Enfim, como é que foi que vocês entraram no cinema primeiro, né? E como que vocês chegaram na Boca? Enfim, todo mundo aqui sabe um pouco que o cinema de invenção teve ali mais ou menos centrado ali na Boca, na Rua do Triunfo, etc., em torno das distribuidoras ali, os produtores estavam ali naquele momento. Agora, como é que vocês chegaram ali? Como é que vocês foram conhecendo as outras pessoas também, essas outras pessoas? Se vocês puderem começar lembrando um pouco sobre isso. Bom, eu comecei na Escola Superior de Cinema e fui contemporâneo do Carlão, do Eber, de uma porção de colegas, mas principalmente do Carlão. E eu tentei montar uma pequena produtora com o Carlão e com o Antônio Lima, que era um crítico do Jornal da Tarde. E, obviamente, o caminho nosso para fazer um longa-metragem era a Boca. E nós tentamos fazer um filme extremamente comercial, que era As Libertinas, que acabou não sendo tão pornô como a gente queria, para tentar produzir depois alguma coisa mais séria. Mas a origem foi essa. O encaminhamento normal era ir para a Boca, porque não tinha outro centro de produção de filmes em São Paulo. E lá nós ficamos conhecendo todo o pessoal. O Rogério já era meu colega de infância, eu conheci ele a vida inteira. E os produtores eram comuns a todo mundo. Eram sempre os mesmos pequenos produtores, o Galante, o Palácios, o pessoal pequeno de lá. É isso. Eu entrei na Boca, eu acho que de uma maneira... Bom, no cinema e na Boca, eu comecei na Cinemateca Brasileira, no departamento de difusão, substituindo a Lucila, que então era Lucila Ribeiro, depois se tornou Lucila Ribeiro Bernardet, e fiquei um tempo lá no departamento. Eu tinha conhecido o pessoal da Cinemateca no meu período de seminário, em que eu organizei uma mostra de cinema novo no seminário, e eles me ajudaram muitíssimo. E Paulo Emílio é uma figura muito importante nessa minha volta para a vida, porque eu fiquei 10 anos fora, não é? Enfim, no seminário interno. E logo depois eu conheci um pessoalzinho mais jovem, provavelmente ligados ao Partido Comunista. Chegou antes Júlio tarde do que Calasso. nunca. Nós estamos nos apresentando, viu, Julinho? E
E aí eu acabei na Boca porque eu conheci esses rapazes, um deles o João Batista de Andrade, o outro o Francisco Ramalho, o outro o Sidney Paiva Lopes, e abrimos uma produtora, a Tecla Produções Cinematográficas, e depois uma distribuidora com a produtora do Persson e do Glauco Mirko Laurelli, que não teve muita expressão, essa distribuidora. E eu entrei na Boca, eu acho que eu era um outsider na Boca. Na verdade, eu não gostava muito da Boca. Eu achava um ambiente muito agressivo e muito triste, apesar da camaradagem que havia, mas aquela coisa das pessoas estarem ali o tempo todo disponíveis para o que acontecesse, o que aparecesse, eram todos desempregados, né, em tempo integral. E a gente nós tínhamos universidade, enfim, éramos classe média, e a gente tinha uma ideia muito mais clara, e classe média de esquerda. Então, uma ideia muito clara do significado daquilo. Mas, ao mesmo tempo, era um caminho útil e o caminho possível que nós tínhamos. Eu acho que depois a gente vai falar mais sobre isso, porque nós éramos órfãos do cinema novo, não é? Nós estávamos completamente no cinema brasileiro, nós éramos totalmente restolhos da Vera Cruz para o pessoal do cinema novo. E, de fato, a Boca tinha muita gente, muitos técnicos da Vera Cruz que tinham ido para lá como possibilidade de sobrevivência. Enfim, e foi assim que eu acabei lá. Bom, eu não sou tão próximo assim da Boca, mas eu comecei na escola de cinema também, onde o Caligaro, o Carlão Rachenbach, a Ana Carolina éramos colegas. Né? Eu antes estudava arquitetura no Rio de Janeiro, com o aparecimento da escola em São Paulo, eu vim para São Paulo. E aí dei sorte, né? O acaso me favoreceu, e conheci o Rogério Sganzerla, e por outras circunstâncias a gente acabou dividindo um apartamento ali na Boca do Luxo, que era Major Sertório, e eu acabei entrando, né, pela porta da frente, porque participei como câmera e como diretor de fotografia do Bandido da Luz Vermelha. E aí, a partir dali, foi um sucesso, foi, talvez de todos esses filmes que estão sendo exibidos aqui, desses 29 filmes, talvez seja o filme que tenha tido o maior sucesso de público, inclusive. Tá? E isso me abriu as portas e eu consegui, não sem muita dificuldade, né, eu consegui fazer o meu filme, né, produzir o República da Traição. Eu sempre acho que esse nome, cinema de invenção, diz respeito à produção, quer dizer, a gente inventou a produção. O que a gente inventava mesmo eram os meios para conseguir fazer os filmes, porque tudo era complicado, o equipamento era complicado. Comprar negativo nessa época era quase como você comprar êxtase há 10 anos atrás. Uma coisa dificílima, não tinha, sabe, era um cochicho. Quando chegava negativo em alguma produtora, corria notícia, né, a boca pequena, chegou 10 latas de negativo em tal lugar. Então era tudo muito difícil, a gente não tinha uma cultura, porque, como o Trevisan falou, éramos, em São Paulo, órfãos da Vera Cruz. Né? A Vera Cruz era um sonho impossível, né? Uma produção grande, né? Trouxe um monte de gente da Europa, tinha bastante dinheiro, o Zampari era um industrial de sucesso, mas deixou só restos de alguma coisa que era uma cultura de produção cinematográfica. Né? Então, a gente meio que inventou, né, do zero a forma de fazer cinema, em termos econômicos, financeiros, foi meio improvisada, a gente não tinha muita referência. Né? Agora, é gozado que, vendo todos esses filmes, que, embora fôssemos todos conhecidos ou amigos, né, existe uma certa, não vou dizer unidade, né, mas existe aí uma diretriz, uma corrente, né,
os filmes se conversam, né? Tem uma relação entre esses filmes todos que não passa pelos temas, não passa pelas histórias, mas que existe. E eu acho, né, sem arriscando querer parecer um pouco economicista, que o que está realmente juntando todos esses filmes é o modo de produção, é a invenção da produção, né? Como a gente fazia para realizar os filmes, né? Improvisando, muita camaradagem, muito você é meu amigo, está comigo, né? E a gente conseguiu fazer, tanto que estão aí, né, graças à coragem do Paulo em desencavar tudo e se dedicar aí ao restauro dos filmes. Os filmes estão aí. Eu acho importante para que as novas gerações, né, que têm tanta facilidade de acesso aos meios digitais, hoje, né, qualquer pessoa tem condições de fazer um filme, né, porque os meios são fáceis de serem conseguidos. Eu acho interessante e importante que essas novas gerações vejam esse cinema, né, porque dá para deduzir, dá para fazer uma engenharia reversa vendo os filmes, dá para imaginar exatamente como é que foram produzidos. Por falar em produção, então, Júlio Calasso, se puder contar para a gente como é que você caiu no meio desse mundo, como é que o cinema entrou na tua vida, como é que você conheceu essas pessoas, enfim, como é que você chegou na Boca e como é que você, de repente, faz Bandido da Luz Vermelha ali, que, mal ou bem, é um filme que abre as portas, não é? Assim, embora já tenha, antes o Mojica já tivesse feito, o próprio Candeias tivesse feito a margem e tal, me parece que o Bandido, ele realmente prova para todo mundo que era possível fazer e acontece rapidamente, de repente todo mundo vem atrás, não é isso? Conta para a gente, Juninho. Bom, eu queria começar pelo fim, né, e dizer para vocês que eu estou super feliz por estar aqui partilhando dessa nova aventura, entende, que nós estamos vivendo, né? E assim, uma coisa assim que me impressiona profundamente nesse momento aqui, nesse encontro que a gente está tendo, né? Eu vejo que é legal ali, pô, a gente não se vê, sei lá, 30 anos, essa figura maravilhosa aqui, meu amigo, eu não sei quanto tempo, sabe, Silvio Lana, Neville, Julinho e tal, porra, e de repente a gente se abraça, bicho, é um negócio assim, é um negócio absurdo, você está entendendo? Que a gente conseguiu, eu não imaginava isso, entende? A gente se ama, essa é uma história, entendeu? É uma verdade absoluta, entende? E o segundo ponto que eu queria começar, antes de falar dessa coisa do Bandido, e dizer que eu concordo plenamente com o que o Herbert está dizendo, eu queria dizer o seguinte, que agora eu perdi o segundo, então eu vou voltar, vou entrar logo no Herbert, vou entrar na história. Bom, eu estou escrevendo um livro, Herbert, sobre a seguinte questão, de como os modos de produção e as formas de financiamento para a produção cinematográfica foram definindo a estética. Sabia disso, Herbert? Sabe? Eu estou olhando para o Fernão ali, que a gente estava tendo essa conversa agora, antes de entrar na sala, a gente estava falando disso. Fernão, acho que é com você, hein? Eu dei uma oficina num Sesc da vida aí sobre essa história das primeiras imagens até essa história transmediática tal, e de como que essa coisa... Porque nós somos frutos de uma mudança tecnológica, certo? Eu vou contar um pouquinho da minha história, assim, quer dizer, eu não fiz escola de cinema. Eu comecei a frequentar os cineclubes, eu tinha largado aquela ideia de fazer faculdade de Direito. Falei, meu pai, olha o seguinte, cara, entrei, tá, tchau, entendeu? Eu queria fazer história, não sei o que lá, sociologia, essa coisa toda, eu amava as artes, etc., entendeu? E a gente começou a ver cineclube, a gente começou a se encontrar, ver uma nova dramaturgia, novas histórias, uma nova história que não era só aquilo que eu via às 2, 4, 6, 8, 10 nos cinemas do centro da cidade, né, quase que todos os dias, como todos nós, né. Então, eu comecei a conhecer uma história dessa, e um dia um cidadão fez
uma linda apresentação de um filme que a gente ia ver ali no Cineclube Dom Vital e tal. Aí, no dia seguinte, eu cruzo com ele na Rua Direita. Pô, eu passei, porque eu sou falastrão, mas eu sou tímido, né? Eu passei, mas eu falei, cara, eu preciso falar com ele, velho. Eu voltei e falei, pô, você me desculpe, tá? Olha, ontem eu estive na palestra, eu sou poeta, não sei o que lá, então, mas eu estou apaixonado pelo cinema. Eu vi aí O Deus e o Diabo, né? Dia 29 de março de 64, no Cine Windsor, à meia-noite, né? E o cara que dirigiu aquele filme, porra, o cara era parecido comigo, ele tinha a minha idade, cara. Eu falei, pô, quer dizer que cinema não é só aquele negócio da Veracruz, aquele bando de velho e tal, não sei o que lá, que a gente pode se expressar através desse negócio, poeticamente, chamado cinema e tal, parará. Eu todo entusiasmado, dizendo para ele, aí ele virou para mim, esse cara era o Maurício Capovilla. Ele virou para mim e falou assim, você carrega um tripé? Eu falei, claro, nem sabia que porra era aquilo. Né? Claro. Então você esteja amanhã às 5h30 da manhã na frente do Pacaembu. Contei em casa, meu pai falou, pô, você é um trouxa, como é que o cara vai estar às 5h30 na frente do Pacaembu? Ele estava lá, quer dizer, eu cheguei antes. O pessoal começa a chegar com uma Kombi, todo o cinema era dentro de uma única Kombi, certo? Mas aí chega Maurício Capovilla, Valdemar Lima, certo? As pessoas vão descendo e tal. E eu comecei a tremer, né, meu? Comecei a suar, igual estou suando agora. E aí, entendeu? Pá, me apresentaram o tal do tripé, que era uma porra desse tamanho, cara. Uma cabeça naquele negócio. Eu falei, tudo bem, cara, não, lógico. Aí o Valdemar Lima vem até lá em cima. Está entendendo? Ele e o Maurício Capovilla, vendo com um negócio que eu não entendi o que era, eles olhando e tal. Falaram, tripé! E eu, bum, no Pacaembu, pá, 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 pá. Chegava lá em cima e falava, não é daqui não, é do lado de lá, tripé, pá, pá, pá. Assim que eu... Aí eu fui receber um cachê, que era na Thomas Farkas, porque ele pagava. O Thomas era maravilhoso, né? Subterrâneos do Futebol. Cheguei lá, tinha um cartazete, assim, porque eu trabalho desde os 13 anos, eu fui office boy, e daí para frente, tudo aquilo que eu fui acumulando para poder falar do bandido. Eu estou falando isso aqui porque eu quero falar do bandido, tá? Então, é o seguinte, tinha um cartaz, precisa de datilógrafo. Eu falei, para que é? Não, é que tem um cara aí que ele capturou 15 horas de imagens, de sons, de entrevistas que estão aqui, e agora isso tudo precisa ser passado a limpo. Eu falei, pô, eu faço isso daí. É mesmo? Então faz um teste. Botaram um negócio no meu ouvido, ganhei aquele negócio. Aí tal, eu conheci o Geraldo Sarno, certo? E daí eu acabei virando assistente de direção dele, aprendiz de roteirista, eu acho que eu tive um papel bacana. Ali tal, quer dizer, eu comecei então a aprender esse outro universo que se misturou com o fato de que eu já tinha sido bancário, eu já tinha estudado contabilidade, embora eu estudasse no melhor colégio da cidade de São Paulo, que era o Roosevelt do Parque Dom Pedro, tá certo? Eu já estava fazendo história, filosofia, não sei o que lá, mas eu tinha que trabalhar, porque eu sou um cara pobre e tal, então eu fui aprendendo muita coisa. E, de repente, em 64, eu comecei a fazer teatro, não sei o que lá, no Teatro de Arena, daí eu fui fazer televisão, e aí eu fui aluno. O grande mestre meu é um carrasco, que já faleceu, chamado Walter Avancini. É o cara que ensinou tudo para uma geração inteira. Inclusive, ele é o cara que formatou o que é novela de televisão. Não é brincadeira, um cara formatar um produto desse tamanho. E eu estava do lado dele, então eu aprendi aquilo tudo, entendeu? E tal. Então, de repente, por várias circunstâncias, saí de lá, já tinha feito 3 ou 4 peças de teatro, não sei o quê, e tal, e alguém me chamou para eu ser assistente de produção de um filme da Boca do Lixo, onde eu ainda não tinha estado, chamado Bandido da Luz Vermelha. Então, eu fui apresentado à Boca através do Bandido. Tá? Então, a minha história com a Boca começa ali, começa com o Bandido. Por várias circunstâncias que não nos interessa discorrer aqui, o rapaz que era o diretor de produção caiu fora.
Aí o Rogério, aquele desespero criativo louco, o Rogério, ele adorava um desespero, né? Ele cultivava esse negócio, né, meu? E aí ele chega para mim e fala: vem cá, você segura esse negócio aí. Eu já tinha feito o plano de produção, eu trabalhava para aquele cara que eu nem sabia que eu estava trabalhando para ele, não para o filme. Mas tudo bem, eu já tinha feito um monte de coisa, porque eu tinha aprendido tudo isso lá na TV Excelsior. Na TV Excelsior, eu comecei com a dona Ivani Ribeiro, ela escrevia os textos de Minas de Prata, eu transformava aquilo numa linguagem de televisão, levava lá, depois eu ia editar. Quer dizer, eu comecei a aprender todo esse processo, produção, desenvolvimento de roteiro, finalização e botar no ar. Isso aí tudo aprendi com a televisão, ganhando uma miséria na TV Excelsior, quando eu recebia. Não é? Então, o cinema, tal, fomos trabalhar juntos. Essa figura maravilhosa aqui, que era meu chefe, eu era assistente terceiro, eu era o terceiro assistente. Eu tinha 23, 24. Aí, você vê que eu sou 2 anos maior que você. Aí é o seguinte, né? Apareceu esse negócio do bandido, o Rogério, eu pedi uns dias para ele, e felizmente nós fizemos direitinho, né, velho? Seguimos o plano de filmagem. Então tinha umas coisas lindas assim. Por exemplo, eu marcava com um cara, lógico, com a roupa dele, e para ele trazer mais 2 para a gente escolher, a 13h, almoçado. E tinha os caras que a gente dispensava antes do almoço. Certo? Quantas vezes nós tomamos o bonde, Eber? Tomamos bonde, bicho. Nós íamos a locação de bonde. Agora, o grande barato, deixa eu terminar de falar, desculpe. Agora, o grande barato é o seguinte, é que a gente imagina que o bandido foi uma puta loucura, né, Bério? Todo mundo muito louco, tal, que nada. Tinha um roteiro absolutamente perfeito, escrito de cabo a rabo, que foi o que me possibilitou, entendeu? Investir naquilo, sacar o que era e dar ao Eber, entende? Ao Rogério, ao pessoal todo, as condições para a gente fazer a loucura que nós fizemos. Mas a partir de pressupostos muito claros. Por enquanto, obrigado. Bom, a ideia é a gente trocar um pouco com eles, assim, a gente querer saber. Uma das coisas mais legais, eu acho, que dessa mostra é a gente ver o quanto esses filmes permanecem e interessam as novas gerações, né? Achava que ia encontrar, ia conhecer mais da metade da plateia e tal daqui, e estou muito feliz de ver que realmente as coisas, né? A história está andando, e esses filmes continuam interessando as pessoas e tal. E acho que, muito para mim, imagino que para vocês também, vai ser muito interessante a gente saber o que interessou as pessoas, né? E o que elas querem saber um pouco de vocês e desses filmes. Então, declaro aberta aqui o momento das perguntas e Posso falar 15 segundos? Aqui. Só uma memória. Daqui a 3 meses vai fazer 50 anos da Margem do Candeias. E daqui a 14, 15 meses, 50 anos do Bandido da Luz Vermelha. Puta que pariu. Posso complementar uma coisa do Julinho? Toda a questão da forma de produção, da moldar a estética, eu acho que é uma coisa óbvia e que, de fato, é marcante, especialmente nesse período, talvez não apenas, mas nesse período de modo especial, porque nós fazíamos com condições mínimas. Então, eu, por exemplo, até hoje eu fico... Houve uma época que eu era assessor de um projeto da TV Cultura de financiamento. Eu lia os roteiros, era um trabalho super complicado, eu não podia... ninguém podia saber que eu estava fazendo, enfim, para não ter influência e tal. E eu ficava muito chocado com os orçamentos que apresentavam. Eram absurdos.
Eram coisas absurdas. Me lembro até um orçamento do Nelson Pereira sobre Castro Alves. Era uma coisa, era impensável para uma cabeça de boca do lixo, não é? Por que eu digo isso? Porque na nossa cabeça só era possível fazer cinema de acordo com as possibilidades disponíveis. Então, não tinha conversa. Você não tinha como você correr atrás, a não ser aquela disponibilidade. Então, por exemplo, eu filmei com, eu acho que Agfa Gevaert, eu não me lembro, que era o mais barato da época, o filme preto e branco, e era 1 por 1. Então, eu fiz 15 dias de ensaio e 15 dias de filmagem. Botava os atores, eles todos sabiam o que ia fazer, e a minha orientação era, eu vou documentar o trabalho dos atores. Os cortes eram precisos em função da disponibilidade dos negativos. Não é? E eles não foram pagos. Bom, tudo bem que o filme foi proibido, eu não tive como exibir, mas nós comíamos pão com mortadela. Eram os nossos lanches, não é? Isso que o Júlio está falando de pegar bonde, era exatamente o nosso dia a dia. Se não fosse bonde, era ônibus ou os carrinhos, os Volkswagen ou as Kombis caindo aos pedaços. Enfim, eu tive que filmar muito fora de São Paulo. Então, essa ideia eu acho que é preciosa, porque até hoje eu tenho gavetas cheias de roteiros e de outras coisas, não é? Que eu não consigo produzir, eu me recuso a entrar em edital, inclusive porque os meus roteiros eu faço com a minha cabeça em liberdade, em estado de liberdade o mais possível, são transgressivos, e não entro em edital. Não adianta, não entro, já tentei. Mas a minha tentativa, a minha esperança é de poder hoje voltar, de certo modo, até aquele período, com as condições tecnológicas que facilitaram a vida de todo mundo. Aí eu vou lá conversar com um amigo que trabalha em produção, ele disse, não, esse roteiro não dá para fazer, o mínimo é R$800 mil. Você ficou louco, cara. Não, cara, atualmente, para você filmar na rua, você tem que pagar uma taxa para a prefeitura, você tem que pedir licença. Então, vou fazer clandestino, porra. Eu vou ficar pagando taxa? Não é? Filmamos no cemitério de Vila Formosa, entramos todos escondidos, porque não conseguimos a autorização para o meu filme, e filmamos clandestinamente no cemitério de Vila Formosa, que era aquela coisa imensa, e não tinha quem controlasse. Mas, então, eu acho que há uma mensagem do cinema da boca, até hoje, porque nós não trabalhamos como o Cinema Novo chegou a depender da Embrafilme, que era uma coisa da ditadura, que era um troço, me lembro, Macunaíma, o Rogério, e a gente ficava enfurecido, como é possível fazer um filme dependendo do dinheiro da ditadura? E a gente foi muito maldoso com o Macunaíma, que é um filme lindo, mas, de qualquer modo, para nós era absolutamente escandaloso aquele tipo de produção. Então, eu acredito até hoje, os meios que nós temos são esses, então, esse é o cinema que nós vamos fazer. Não é? Adequado a esses meios. Portanto, faz absoluto sentido o que você acaba de dizer. Paulo, olha, desculpe, eu acho que é bom para complementar. Há uns 3 anos atrás, o avesso disso que a gente está falando. Walter Lima, amigo, Antônio Pedro, amigo, tal, estavam fazendo um filme Desafinados. E eu falei, pô, Valtinho, eu estava morando no Rio, a vontade de ver como é que é hoje um filme e tal. Pô, aparece lá, fala com o Antônio Pedro. Aí, uns 3 dias depois, eu apareci. Chegamos lá, era um estúdio que tinha sido do Didi, né, e tal, que hoje é a estúdio da Record, e, de repente, tinha, assim, 6 caminhões. Entendeu? Não sei quantas vans, porque hoje ninguém anda de Kombi, né, meu? Kombi nós tínhamos só uma, né, Ber? Não sei quantas Kombi. Aí começam a chegar os atores. Cada ator com um automóvel e um motorista. Certo? Bom, aí nos reunimos, a equipe toda, ali esperando. Chega o Valtinho, o Walter Lima, atrasaram, o diretor ficou decupando, com cara de sono, tal, não sei o que lá, e casualmente ele ficou na minha frente, né? E aí, Valtinho, tudo bem? Ô, Calaço, tudo bem? O que você está achando? Falei, Valtinho, vou fechar rápido.
Valtinho, é o seguinte, com esse café da manhã aqui, nós fizemos um Bandido da Luz Vermelha. Deixa eu contar só uma coisa também, antes da tua pergunta, só um segundinho, que o Trevisan está um pouco em desvantagem aqui, que é o único que vai passar, que o filme não passou ainda, o filme vai passar logo na sequência, né? Claro que eu convido todo mundo a ver, que é um filme maravilhoso, que eu vi uma única vez, há uns 20 anos atrás, mas eu lembro de uma maneira incrível do filme. E esse filme do Trevisan, me corrija se eu estiver errado, ele tem uma coisa que eu nunca mais vi em filme nenhum, que nos créditos do filme ele coloca o valor do orçamento do filme. Esse filme foi realizado com tantos reais e não sei o quê, no final do filme. Pois é, nunca mais esqueci disso, assim, porque tem tudo a ver mesmo com essa questão de como fazer, né? Exato, porque eu acho que não existe nada que tenha caído do céu. Não é? Então, aquele produto, e eu menciono, este é um produto da indústria cinematográfica brasileira, porque nós achávamos uma piada, e continuo achando a indústria cinematográfica brasileira. O mercado editorial brasileiro, a mesma coisa. É tudo uma grande piada, é um capitalismo de piada, inclusive. Eu fui muito irônico, o filme tem muita ironia, de qualquer modo. Este é um produto típico da indústria cinematográfica brasileira. Nós comemos pão com mortadela, isso custou tanto, mas o pior é que eu acabei mentindo, porque eu fiz o filme, eu fiz gravei aquele texto, o Marco Nanini, quem gravou, antes de ir para a censura. E eu nunca paguei os atores, eu nunca paguei um monte de gente no filme, porque eu fugi depois. O Persson estava atrás de mim, ele tinha avalizado meu único empréstimo no banco, que era para comprar os negativos. Não é? Então, eu precisava colocar aquilo como parte do filme, não era uma excrescência, aquilo era parte da narrativa do filme, da dramaturgia do filme, da estética do filme. Então, apagam-se todas as luzes, vocês vão ver, dá a impressão que o filme acabou, e aí entra a voz do Marco Nanini. Este filme é um produto típico, custou tanto. Claro que hoje a gente não tem a menor ideia dos preços, porque mudou tudo, mas eu fazia questão. Aí entra volta a imagem, não é? E o filme aí termina. Aí entra o fim e tal, mas eu queria que aquilo ficasse como uma coda, mas como parte do filme, parte essencial do filme. Vamos lá, primeira pergunta. Primeiro, eu queria agradecer as produções que vocês fizeram, elas são muito importantes para meu aprendizado de cinema, e queria que vocês fizessem uma ponte da época de vocês para agora. Se você estava comentando que a produção de hoje, as formas de financiamento alteram a estética do filme, ou contribuem, ou influenciam. Se existe hoje produções com essa estética, hoje, e de que forma vocês conseguiriam produzir o que vocês produziam antes, hoje, nos formatos, onde vocês iam conseguir apresentar, na internet, no próprio cinema, que forma vocês iam conseguir produzir? O que vocês faziam antes, hoje? Eu acho que mudou radicalmente, né? Houve uma virada. Os valores de produção hoje, embora cheguem a níveis bem altos, mesmo na produção nacional, existe todo uma outra cinematografia, né? Baseada nos meios digitais, meios de produção digital, que são acessíveis realmente quase que a qualquer pessoa. É difícil você hoje alegar, não vou fazer o projeto que eu tenho na cabeça, porque eu não tenho os meios para fazer, não tenho dinheiro para fazer. Tá? Então, isso foi um dado inteiramente novo. Quer dizer, você vê hoje uma quantidade muito grande de produção audiovisual, né? Os canais todos que você tem aí na internet, YouTube. E o que você vê? Um ou outro trabalho, tá, tem uma característica autoral, alguém está dizendo alguma coisa que precisa dizer, que ele acha que é relevante ele dizer, tá? Mas a maioria não está nem aproveitando essa facilidade de produção, esses meios mais acessíveis,
né? Então, é uma contradição. Ao mesmo tempo que chegamos num momento em que a tecnologia está acessível a todo mundo, quer dizer, qualquer pessoa com uma boa ideia, né, na cabeça pode fazer um filme, e você não está vendo um resultado proporcional. Quer dizer, era de se esperar que, nesse caldo enorme de produção audiovisual, tivessem mais pérolas no meio dessa lama toda, né? E não é isso que se vê, né? Então, hoje, os meios estão muito acessíveis, né? E a expectativa que eu tenho, né, com essa acessibilidade é que venham a aparecer autores interessantes, tá? Porque o cinema, a diferença dos outros meios artísticos, ele é uma estrutura industrial, é a sétima arte, a última das artes, tá? Então, ele tem uma necessidade de meios técnicos, só que esses meios técnicos hoje são muito acessíveis, tá? Então, o cinema ficou na mesma categoria da literatura, né, do teatro. Literatura, folha de papel, caneta Bic, né? Depois se vai publicar ou não, isso é uma outra questão. Fazer literatura, né, é uma folha de papel e a caneta Bic, né? E o cinema chegou nesse nível. Então, a minha expectativa é ver daqui para frente algumas coisas muito interessantes, né? Porque, na realidade, abundam em coisas interessantes que precisam ser vistas, mostradas, discutidas, investigadas. Então, essa é a minha expectativa. Eu acho que o digital não chegou ainda a cumprir uma fração mínima do seu potencial. A gente não acompanhou, a criação e a realização não acompanharam a evolução dos meios. Esse salto tecnológico só se deu no plano da tecnologia, no plano da linguagem, no plano da produção. Estamos esperando, tá? Existem os meios, mas as coisas não estão acontecendo como a gente esperaria. Mas, desculpe, eu não concordo. Eu acho o seguinte, que nós estamos falando em cinema projetado. Porque se você pensar no que existe atualmente de produções interessantíssimas, criativíssimas, que circulam pela internet, pelo YouTube da vida, ou por festivais mais esquisitos, entendeu? Existe uma produção boa atualmente, e é uma produção muito mais fácil, que permite que o cara se expresse de uma forma melhor, com muito pouco dinheiro, entendeu? A única diferença é que esses filmes não são exibidos em sala de projeção, você entende? Quer dizer, eu realmente não vou mais em cinema há muitos anos, porque para mim não tem mais muito sentido. Existem formas de veiculação desses trabalhos muito mais acessíveis, entendeu? Eu não sou fanático por cinema, sentar numa sala e assistir tela grande. Eu acho que com a disponibilidade de novas técnicas baratas, fáceis, acessíveis, o pessoal está produzindo coisa muito boa, só que não passa no cinema. Olha, você vai me desculpar, mas eu tenho dado muita aula nos últimos anos, tenho sido convidado e aceitado o convite para dar aula, então eu estou em contato com essa geração que está fazendo, tá? Então, eu não preciso nem procurar ver os filmes, eu recebo os filmes, eles me mandam os filmes, ou em mídia física, ou então um link na internet, e eu não vejo, proporcionalmente à quantidade de trabalhos que eu recebo, muita coisa relevante, não. Eu estou bem em contato com a produção atual, bem em contato. João, talvez a diferença seja que a gente aqui está tendo uma perspectiva do ponto de vista de mercado e indústria cinematográfica, não é? Eu acho que você tem toda a razão. Existe um panorama extraordinário aberto pelas novas mídias, e a internet é um campo infinito de possibilidades, não é? Mas, se nós pensamos em termos de uma indústria cinematográfica no Brasil, é alguma coisa, aí eu entro no terreno do Ebert, é alguma coisa que está deixando a desejar, porque nada disso que está sendo produzido e elaborado na internet, nas novas mídias, tem ido para a produção de cinema. Então, o que você tem é quase uma divisão totalmente artificial, em que existe um objetivo de se criarem filmes
como se fossem parte de uma indústria a qual não existe. Não é? E isso, para mim, é trágico, porque nós acabamos vivendo numa bolha. Então, esses filmes a que o Heber está se referindo, eu acredito que seja isso, dos jovens cineastas brasileiros, e o Júlio mencionou bem que o café do filme do Walter Lima dava para fazer o bandido, a mentalidade da meninada, dentro do que seria uma indústria cinematográfica, é uma coisa, não sei se o termo é exato, mas vilanesca, porque há uma disputa a tapas dos editais. E esses editais, eles são totalmente artificiais, é uma articulação anti-industrial, é tudo subsidiado. No fundo, o que existe e, claro, sempre com a possibilidade de ter os amigos do rei chegarem em primeiro plano. Eu sei por experiência própria, não é? E aí você vai nessa meninada. Por exemplo, eu tentei, 2 anos atrás, criar um coletivo de cinema. Eu falei, porra, nós vamos ter que meter as caras e fazer, subverter essa porra e fazer filme de guerrilha, não é? Cara, eu era o único que queria um cinema de guerrilha. Éramos o quê? 5 ou 6. A molecada toda estava a fim de fazer sua carreira, não é? Até tem coisas boas que já fizeram, mas dentro de um esquema em que você supunha grana, não é? Não dava para você, não se pensava em arrebentar a boca do trombone, coisa que a internet está fazendo. Mas quando chega no quadro articulado da indústria, no quadro industrial, nós estamos com os mesmos vícios, acho que da Vera Cruz. Pior ainda, que agora, com financiamento estatal, não há mais necessidade de se pensar em público, de se pensar em criatividade, bosta nenhuma. Entendeu? Você tem o dinheiro, você faz, paga se quiser. Quer dizer, eu nunca participei disso aí, mas existe, a realidade é essa. O pessoal vive de financiamento. O pessoal vive da produção, não do resultado da produção. Uma vez eu estava num programa Roda Viva com o Babenco no centro, e eu coloquei essa questão para ele. Eu falei, Babenco, os orçamentos estão muito estourados. E ele me disse, mas nós fazemos um filme a cada 5 anos, como é que a gente vai sobreviver? Então, você faz um filme com um orçamento para 5 anos. E ele disse, além de tudo, tem a porcentagem de quem está levantando a grana, que hoje o Chateau, né? O Chateau. O Chateau sustentou um montão de cariocas durante quantos anos? Pois é, e você tem essas profissões no entorno, não é, que acabam encarecendo muito a produção. Então, eu não sei que resposta dar. Eu acho que o cinema que mais me encanta hoje está sendo feito em Pernambuco, mas mesmo nos últimos filmes de Pernambuco eu tenho visto cacuetes de grande cinema, ou seja, cacuetes de festival de cinema. São filmes feitos para festival de cinema bacana. Não é festival de cinema sujo como Roterdã, por exemplo. Não é? É visando coisa bacana. E aí você realmente começa a ver uma pena, tudo muito dentro do politicamente correto, tudo disfarçado de transgressivo. Eu tenho ficado muito assustado com os últimos filmes brasileiros. Posso completar esse lance do Valtinho, que é sobre isso que a gente está falando? Na hora do almoço, eu fiquei, então, passeando pelo estúdio enquanto o pessoal estava filmando, naquela manhã. E vi lá muita coisa, né? E, por exemplo, que a equipe tinha mais de 40 pessoas, certo? Vi um equipamento de luz absurdo, certo? E tal, e câmeras, e cruz, e pá, tudo bem, lá na história da produção. Bom, chegou na hora do almoço, por uma casualidade, mais uma vez, eu fiquei diante do Valtinho, né? E o Valtinho, e aí, Carlos, o que você está achando? Eu falei, pô, bicho, que loucura a quantidade de gente que tem numa equipe hoje, né, cara? Inclusive, tem o seguinte, você sabe que eu contei 8 caras atrás de um computador? Ele falou, pois é, cara, e tem uns caras que estão aí que eu não sei nem o que eles estão fazendo. Mas, desculpe, por que esse pessoal está atrás? Porque se criou uma falsa indústria com dinheiro do governo e os sindicatos se aproveitaram disso e montaram equipes imensas. Quer dizer, existe um técnico para cada
função em funções que não existem no cinema brasileiro. Eu estou... Importam funções que não existem Com certeza, e obrigam o com cara a certeza. pôr na equipe. Não, eu estou a favor, exatamente, tentei usar como exemplo a favor disso que você está dizendo, entendeu? Que é um absurdo. Eu tenho a impressão que, à sua maneira, está todo mundo concordando e falando mais ou menos a mesma coisa, porque... Estranho seria se não fosse assim. Parece que não, que tem uma distorção, mas eu nem queria dar a minha opinião sobre isso aqui, porque não é a minha função hoje aqui, mas, Trevisan, eu acho que você tocou num ponto que, para mim, talvez a gente até fosse terminar um pouco para esse lado, indo para essa questão do hoje em dia e tal, mas talvez esse ciclo todo que a gente está, né, a história do cinema brasileiro é uma história de ciclos e tal, talvez a gente esteja vivendo um ciclo que ainda não foi nomeado, que é o maldito ciclo dos editais. Eu acho que isso que você tocou agora, mais do que qualquer coisa que as pessoas possam dizer, a gente um dia vai ter que analisar isso, se esse ciclo dos editais, o que isso gerou, porque a gente está colocando aqui várias coisas horrorosas. Que ele gerou 170 bilhões de déficit público. Isso a gente já sabe. Né? Todas as atividades, o cinema não está fora da sociedade, pelo contrário. O cinema é mais ou menos um espelhozinho do social. Né? E a gente está falido. Né? E o cinema tem uma pequena 0,00 alguma coisa por cento de responsabilidade nisso, mas tem. E o né? ciclo dos Botou-se dinheiro público a rodo na produção audiovisual e não retorna. Não precisa da bilheteria. O ciclo dos editais, a primeira coisa que ele gerou, e isso né, estamos falando já muito mais profundamente, mas a primeira coisa que ele gerou foi a exclusão. Porque eu me lembro muito bem do Candeias, falando quando começou essa coisa de incentivo público e tal, foi no momento em que pessoas como Candeias foram escantilhadas do cinema e nunca mais conseguiram fazer cinema. Porque depende de uma estrutura que é uma outra coisa. O cinema foi transformado dentro dos gabinetes, mas, enfim, vamos dar chance para eles perguntarem, de repente a gente fazer também respostas mais focadas para poder dar chance para... Olá, tudo bom? Meu nome é Luca, eu queria falar primeiro, muito agradecer de vocês estarem aqui. Eu vi alguns filmes de vocês, achei muito bons. Muito obrigado também, Paulo, pela mostra. Eu acho que está sendo muito importante ver isso agora, como história do cinema brasileiro. E eu tinha duas perguntas, queria fazer primeiro uma pergunta para os diretores e depois uma para você. A pergunta para os diretores seria mais uma questão... como, na época, o fato desse cinema ter representantes em vários lugares do país, ter filmes na Bahia sendo feitos, tendo filme em Minas, tendo os polos mesmos aqui lá no Rio e aqui em São Paulo, como existe uma conexão, se existe uma conexão entre eles e como isso reverberou um pouco no cinema da época. E a outra pergunta acho que é melhor fazer depois, senão fica um pouco confuso. Tá certo? Posso falar? O que eu percebi, assim, emocionadamente, entendeu? Como talvez há muito tempo eu não me sentia com a plenitude com que eu estou vivendo esses dias, é o fato de que nós quase não nos conhecíamos. Isso que é incrível. Nós somos uma geração que desponta nesses vários lugares do Brasil, quase que simultaneamente, né? sem que as pessoas se conhecessem, entende? Quer dizer, existia um cinema, vamos chamar de oficial, que é o cinema novo, articulado dentro de um partido que era o Partido Comunista, entende? E nós éramos uma geração que veio depois. O cinema novo é um cinema que dava muitas respostas e nós viemos fazer pergunta. Então, nós incomodamos esses caras porque a gente começou a fazer perguntas. Não é verdade? E não eram perguntas posadas, né, Júlio? Eram Não. perguntas muito angustiadas. Claro, cada um de nós, é isso que é um negócio incrível. E quem é o cara que conseguiu sacar isso tudo? O papel do Jairo Ferreira, quando ele diz, caralho, que coisa linda, velho, que nós temos uma sintonia intergaláctica, que nós não temos uma sintonia que vem Raul Seixas dos partidos, puro. né? Sabe, que vem, sabe, não é uma coisa assim que a gente ficou todo mundo na mesma escola, fazendo as mesmas coisas, entendeu? E que não, cada um de nós é mais louco do que o outro. Inclusive aquele último ali, que finge que não é louco, ele é louco pra caralho. É isso. Mas, olha, respondendo um pouquinho à sua indagação, o Brasil era muito mais regional. Tá? A própria televisão, que
porque é uma coisa de massa, um meio de comunicação de massa, só foi virar rede nacional nos anos 80, se não me engano. Certo? Na Copa do Mundo. Tá? Então, o cinema que existia anteriormente eram ciclos locais. Se você olhar a história do cinema, tem lá o ciclo de Recife, o ciclo de Campinas. Né? Então, só foi existir um nacional no cinema muito tardiamente. Né? Então, eu, por exemplo, quando comecei a ver os filmes feitos na Bahia, né? Roberto Pires, cineastas baianos, eu tomei um susto. Eu não sabia que se fazia tanto cinema na Bahia. Né? Por quê? Porque a gente vivia cada um no seu estado, na sua capital. Né? Não existia uma rede nacional. A gente está falando de uma época pré-internet, pré-computador, pré-televisão em rede, pré-telefonia funcionando. Tá? Eu me lembro sempre, o Valdemar Lima contava uma história louquíssima quando ele fez o Deus e o Diabo, que ele ficava mais de 1 hora de Salvador tentando ligar por telefone, uma ligação interurbana com a operadora, com o telefonista, para falar com a líder, para poder reclamar que a líder estava revelando o material dele errado. Tá? E a líder dizia, não, mas então você vem aqui. Ele falava, mas meu amigo, eu estou em Salvador, na Bahia. Né? Nessa época você voava de DC-3, então era uma aventura, não existia isso. A gente tem uma dificuldade de adequar o pensamento atual para as condições dessa época. Né? Então, você já nasceu mundial. Né? Eu não era nem nacional, eu era da cidade. Né? Era regional. Né? Regional da boca. Eu fazia TV Celso. Da boca. Ó, a novela Minas de Prata, não é, que eu fazia na TV Celso, ela passava assim em São Paulo e em Paraná. Aí depois ela entrava no Rio de Janeiro, ela chegava em Salvador 1 semana depois, ela chegava no Norte 15 dias depois, a mesma novela. Ela ia caminhando assim, porque era uma cópia. Viajava em tape, de avião, viajava de avião. Eu não sei se eu conseguiria responder, talvez eu nem esteja interessado em responder de um ponto de vista sociológico. Eu não sei como é que essa geração aconteceu. O cruzamento, as encruzilhadas ali são muito complicadas para virem brotando essas pessoas, não é? Mas eu posso dar o meu olhar, eu posso manifestar o meu olhar sobre essa geração, claro, de um ponto de vista de quem estava no bolo, não é? Então, eu queria complementar o que eu estava comentando aqui com o Julinho. Eu acho que nós éramos muito angustiados. Eu vivia dentro do apartamento, vendo os amigos irem para a guerrilha, e me perguntando o que eu vou fazer, e com um sentimento de culpa, não é, que eu notava em pessoas ao meu redor, porque nós não estávamos funcionando de acordo com o que, digamos, intelectuais ou as pessoas que tinham posições marcantes na esquerda brasileira estavam nos orientando, mesmo porque a esquerda era racha atrás de racha, e a gente nunca sabia qual era, na verdade, o caminho mais interessante, não é? Na época eu era maoísta, por exemplo, mas eu estava na AP, não é, que era católica, e chegou um dia que eu disse, vocês são completamente loucos, e eu vou sair dessa merda, porque isso aqui, vocês não têm a menor ideia do que seja isto. Católico maoísta, o que é isto? Não é? E eu era maoísta porque eu vi o maoísmo dos filmes do Godard, que me parecia muito mais anarquista do que propriamente comunista ou marxista. Não é? Então, nós tínhamos um problema de culpa, inclusive. Eu me lembro de algumas cenas marcantes no meu apartamento, em que eu e Batista fumávamos maconha e tentávamos adaptar um livro do Oswald de Andrade, que era não era o Memória Sentimental, não, era o outro, o Serafim Ponte Grande.
Não é? E a ideia era deslumbrante, nós só queríamos cenários de papel no filme, tudo papelão, navios de papelão, e a gente enlouquecia querendo fazer essas coisas todas, e chegava no final, nós estávamos exauridos e não tínhamos conseguido sair do lugar. Eu ficava trancado dentro do apartamento, escrevendo um roteiro sobre o padre Camilo Torres, porque eu ainda estava com todo o esquema da Igreja Católica na cabeça, eu estudei num dos seminários mais avançados do país, de esquerda, e quando eu saí, eu era um ET, não é? Porque eu era de uma esquerda católica, e eu não acreditava mais na igreja. Então, eu ainda tentava deslindar um pouco essas questões do meu passado e fiz um roteiro baseado no Camilo Torres, que era um padre guerrilheiro da Colômbia, que era famoso na época. Depois eu fui embora do Brasil, em alto exílio, e fui fazendo uma pesquisa sobre a igreja revolucionária da América Latina. Para quem? Para o Vladimir Herzog, que trabalhava na Visão, não é? Encomendado pelo Vlado. Então, nós tínhamos... Eu estou, claro, me referenciando ao meu caso particular, mas nós todos tínhamos muitos problemas. Batista vivia às turras com o Partido Comunista. Eu acho que ele não vai se importar de eu dizer isso, porque ele sabe como eram as coisas, e ele ia e voltava. E nós tínhamos uma questão grave, que era a nossa vocação para a dissidência. Nós éramos dissidentes, nós éramos transgressivos, mas, de um ponto de vista intelectual, nós éramos dissidentes. E, claro, dissidente não cabe em lugar nenhum, porque nós não éramos de direita, nós estávamos sofrendo... Eu escondi uma amiga minha da AP no meu apartamento, durante meses eu escondi essa amiga, para vocês terem ideia, não é? Mas, ao mesmo tempo, eu fazia uma crítica violenta em relação ao cinema novo, que me parecia uma picaretagem, apesar da paixão, não é? Que é o título primeiro do meu filme, Foi Assim que Matei Meu Pai. Orgia chamava-se Foi Assim que Matei Meu Pai, que era o Glauber Rocha. E o meu filme inteirinho é referenciado ao cinema novo e ao Glauber Rocha. Eu tenho um cangaceiro grávido no filme, que o Glauber ficou puto e queria me bater, porque eu dei a mesma marcação do Otton Bastos no Deus e o Diabo. Agora, eu tinha paixão pelo Deus e o Diabo, porra. Eu achava... Júlio, eu assisti no Windsor essa porra. Eu não me lembro da data, mas eu vi numa pré-estreia no Cine Windsor e saí de lá, assim, em estado de graça. O que é isso que eu acabo de ver? E este cara era o cara que estava botando esparadrapo na nossa boca. Ele não deixava a nossa geração falar. Tanto que ele botou o nome de Udi Grude para nos diminuir pejorativamente, que nós seríamos imitação do underground americano. Então, nós éramos muito massacrados. Me lembro uma vez que eu fui mostrar para o Rudá Andrade, que era o diretor da Cinemateca Brasileira, e ele dava aula na ECA, e eu fui mostrar lá para ele um roteiro que eu estava preparando, que se chamava Põe Mais Sangue no Liquidificador. Acho que era isso o roteiro. E que era com base em todas as nossas angústias. Ele virou para mim e falou assim: porra, Trevisan, para com essa merda aí, vai falar sobre o povo brasileiro, porra. Isso é que é importante. Aí eu meti o rabo no meio das pernas e me enfiei, voltei para o meu apartamento. Então, eram essas as referências difíceis que nós tínhamos ao redor. Era um massacre dos dois lados, não é? E essa dissidência era uma dissidência feita de perguntas angustiadas. Eu me lembro, eu sofria muito, muito, muito de angústia. Eu não conseguia nem fumar maconha direito, porque eu era péssimo para a droga. Mas eu fiz o meu roteiro do Orgia fumando maconha. Por um motivo muito simples. Na minha cabeça, eu queria atingir o inconsciente coletivo do povo brasileiro. Porque o cinema novo queria atingir o consciente. E o povo, eu me lembro quando quebraram cadeira numa sessão do Deus e o Diabo na Terra do Sol, lá em Ribeirão Preto. Eu falei, isso aí, porra.
não é? Isso está é emblemático das contradições do cinema novo, não é? E no meu filme eu coloco uma cena em que está todo mundo maconhado e que há um movimento como se tivesse a câmera eram gozações, eram tentativas de responder a isso, mas com perguntas sempre muito contundentes que nós não conseguimos responder. Eu não sei se eu... E acho que nós não tínhamos condições, nós não estávamos. Agora, também tem o oposto. Não havia instrumento para entender o que nós estávamos fazendo. Gabe Klinger, quando veio me chamar para apresentar a Orgia em Roterdã, no Festival de Roterdã, em 2012, ele me chamou para uma conversa e me disse: Trevisan, eu sei que você não sabe, mas o seu filme, e claro, ele estava se referindo especificamente ao meu filme, o seu filme não foi compreendido na época por um motivo muito simples: os críticos não tinham instrumentos para analisar. Eu me lembro, por exemplo, o Bob Stam, que era um grande estudioso de cinema novo, era meu amigo em Berkeley, onde eu morei, ele era marido de uma amiga minha, ele ficou horrorizado com Orgia. Eu levei uma cópia clandestina em 16mm, que está até hoje na Cinemateca de Berkeley. Ele viu e ele não teve o menor interesse. Não é? E era exatamente isso. Veio um crítico italiano para procurar filmes, acho que para Locarno, viu o meu filme, eu consegui mostrar para ele, numa cópia meio clandestina, e ele disse: isso é cópia do Pasolini. Eu só tinha visto do Terence Stamp, do Pasolini. Qual era o... Teorema, não é? Que não tinha absolutamente nada a ver com o meu filme. Eu não sabia do que ele estava falando. A minha paixão pelo Pasolini veio posteriormente. Enfim, tudo estava instrumentalizado para cinema novo. A referência toda era cinema novo. Qualquer coisa que você pudesse fazer que estivesse fora dessa fórmula não interessava. Seguinte, meu filme ele foi indicado para Locarno e Nova Delhi, o Longo Caminho da Morte. E aí, de repente, perdeu-se a cópia dentro da Embrafilme. Mandaram outro filme, de um rapazinho do Rio de Janeiro. E, por uma casualidade, depois de 10 dias, eles acharam a cópia do meu filme. Bom, temos outra... Eu tinha outra pergunta, mas eu acho que é melhor continuar, depois eu... Boa noite. Primeiro, eu quero agradecer muito a presença de vocês. Eu acho isso muito mágico, esse encontro, como você está falando, e ainda mais saber isso, que vocês nem eram grandes amigos na época. Se encontrar é muito importante. E eu conheci todos vocês por causa do Jairo Ferreira. Antes de tudo, eu nem tinha visto os filmes, nada, eu conheci por causa do Jairo. E eu estudo produção multimídia, que é cinema mais um monte de coisa, né, visual e midiática, e eu comecei a pirar em o que seria uma multimídia de invenção. E eu gostaria que vocês pirassem junto comigo, pensassem ouvindo isso, multimídia de invenção, o que vem na cabeça de vocês, se tem algum... sei lá, para mim, até Michael Jackson, por exemplo, foi um pioneiro de multimídia de invenção, por exemplo. Então, que vocês falassem alguma referência do que vem na cabeça. E também, o que vocês acham sobre essa coisa do politicamente correto? Que eu acho que a chatice das produções, tudo isso vem porque é tudo politicamente correto. Eu vejo os filmes de vocês e eu falo: gente, isso nunca seria... Nossa, o movimento negro ia ficar puto. O movimento feminista, vixe, sabe? Não tem espaço, parece, para criar dentro de tanta limitação politicamente correta e multimídia de invenção. Obrigada. Olha, eu acho que você tem que procurar a minha neta. Não tem meleca nenhuma. A minha neta tem 11 anos de idade. Ela fala: vô, esse negócio de cinema está por fora, eu sou multimídia. Então ela escreve os raps dela, entendeu? Ela arruma o figurino, tal, ela parará o ambiente, e ela bota a câmera e ela se filma. Acho que é com ela que você tem que conversar. Nós somos antigos. Olha, uma coisa que tem chamado muito a minha atenção no universo da comunicação em geral, não só do audiovisual, é essa categoria nova do famoso. Tá? Então,
o talento, o trabalho, tudo aquilo que contribui para você construir alguma coisa, em termos de arte, de comunicação, foi substituído pela fama, né? E a fama é uma coisa que... Né? O que é a fama? Ser conhecido por muita gente, né? Então, eu acho que só o fato da fama ter sido erigida a uma categoria importante, quer dizer, uma categoria determinante, sempre perguntam, né, para pessoas, quem são as pessoas famosas que você curte e tal, eu já acho isso uma deformação absurda, né? Não, mas o artista que não é famoso não é nem considerado artista. A pessoa só existe na medida em que é reconhecida como tal, né? Então, o impulso do artista criar não é ser famoso, não é ser reconhecido. Se fosse assim, Baudelaire não teria escrito uma linha, né? Então, não é por aí. Eu acho que está havendo hoje uma incompreensão, né, da comunicação por um paradoxo, porque é o momento em que tudo está na mão para você se comunicar, para você produzir, né? Os meios ficaram super acessíveis, houve uma rede mundial montada que está à disposição, você pode produzir a sua pecinha e colocar aí no YouTube, ela vai ser vista no mundo inteiro, né? E é nesse momento em que se criam essas categorias absurdas da fama, né? E essas limitações do politicamente correto, né? Que você, antes de iniciar qualquer processo de criação, você fica vendo as censuras que você vai ter, né? Então, você, não posso falar disso, não posso falar daquilo, né? Parece que é uma conspiração contra o humor, inclusive. Eu vejo o politicamente correto como uma conspiração contra o humor, porque não existe humor politicamente correto. Posso botar? Eu tenho a impressão que toda a questão do politicamente correto começa com é muito legítima, não é? Há uma busca de justiça para aqueles e aquelas que nunca tiveram espaço para que essa justiça acontecesse. Agora, houve um cavalo de pau nesse percurso todo, em que o politicamente correto acabou sendo tão autoritário quanto o autoritarismo que ele estava querendo combater, não é? Então, quando aparece um cara como o Trump, I'm sorry, o Trump é um resultado perfeito do ressentimento criado pelo autoritarismo do politicamente correto. É perigosíssimo o que foi criado. Mas eu acho que nós temos que olhar para as nossas tomadas de posição que acabaram impondo esse novo autoritarismo e criando esse novo ressentimento das direitas, né, que é um ressentimento muito mobilizador e é assustador, não é? Isso em nível mundial. E eu tenho a impressão que o politicamente correto é alguma coisa que está na raiz disso. Olha, eu estou dizendo uma coisa que eu não costumo dizer quase nem para mim mesmo, mas como você fez a pergunta, eu respondo. Eu sou um cara que acho toda a raiz do politicamente correto muito importante, que é uma luta pela justiça, só que o desdobramento foi um desdobramento que desembocou no autoritarismo mais espantoso, não é? O Gia, por exemplo, hoje ele não seria feito. Ele vai ser taxado de politicamente incorreto em vários momentos. Chama de delinquente, né? Pois é, mas, de qualquer modo, você veja, e eu não estou fazendo essa observação como quem diz, que bons tempos eram aqueles. Não eram. Eram tempos muito fodidos. Eu acabei de falar da nossa angústia, não é? Mas a minha angústia talvez seja a mesma angústia que está chegando até hoje, e é aquele mesmo olhar angustiado que está olhando para as coisas hoje. Não é? Eu acho que há um comodismo em relação à tecnologia
que está impedindo uma subversão que a tecnologia pede. Ela está nos instrumentalizando para que a gente arrebente a boca do trombone. Não é? E toda essa coisa, essa conquista que nós tivemos, entre aspas, essas conquistas, nos tornaram absolutamente conformistas. A ideia de solidariedade, a ideia de subversão, não está mais no dicionário das nossas lutas. Saiu do nosso, da nossa linguagem, não é? Ou da nossa compreensão do que seriam as formas de luta. Então, eu acho muito triste quando João menciona toda essa questão da internet, e a internet está cada vez mais sendo usada como uma sala, uma antessala do mercado, da fama, não é? Há um monte de gente fazendo testes na internet para atingir 2 milhões de acessos, não é? A molecada, por exemplo, bloggers, que estão, enfim, vendendo até livros por conta disso, mas tudo isso calculadissimamente, não há nenhum risco. Eu acho que nós estamos cada vez mais submetidos ao mercado. E eu não quero parecer reacionário ao dizer isso, não é? Mas eu acho que houve uma submissão, nós somos reféns do mercado atualmente. E, ao invés de nós usarmos tudo isso para criar, para voltar à invenção, está havendo, por algum motivo que eu não sei detectar qual seria, está havendo exatamente o oposto. Nós estamos entrando num pique de conformismo em nome do inconformismo, não é? Em nome da subversão, nós estamos sendo totalmente alienados. Nós estamos sendo totalmente manietados e manipulados pelo mercado. Eu nem sei se eu respondi sua pergunta. Só complementando, a primeira vez que a gente percebeu, que a nossa geração percebeu, que a publicidade estava querendo dar esse golpe, se apropriar da revolta, da inquietude, foi quando apareceu uma propaganda de uma calça jeans que falava que a liberdade é uma calça velha, azul e desbotada. Nós ficamos assim na época. Não era ali, não, era antes dali. É antes dali. Isso como exemplo nas minhas oficinas, Heberto. Quando veio essa apropriação, e era óbvio, né? Eles não tinham... Depois eles foram se tornando muito mais sutis, para que a gente não percebesse. A primeira vez que eu percebi, era o óbvio. Era uma cena de luta com a polícia, e o anúncio dizia mais ou menos assim: você quer ser jovem e inconformista, use a calça tal. O S-top. Tudo bem. Posso falar uma coisa a respeito de como o mercado foi destruindo as nossas inter-relações? É o seguinte, olha, eu vi um filme extraordinário aqui, que nós não conhecíamos, do Neville de Almeida, Jardim de Guerra. Eu fiquei tremendo durante 6 ou 7 horas. Cheguei em casa, eu não costumo dar uma bola antes de dormir, mas eu não conseguia, eu dei uma bola. Aí depois, os meus filhos têm uma padaria, e aí eu sei que eles guardam um Dreyer lá, porque eles usam no negócio lá. Eu tomei Dreyer para ver se eu conseguia dormir, e não conseguia. E aí o Neville, agora o que o Neville nos disse aqui? Ele disse uma coisa linda, cara. Alguém perguntou: escuta, mas o Rogério participou dos diálogos do seu filme? Ele fala: não, o que aconteceu foi o seguinte, pô, eu estou até, juro para vocês, me emociona de uma maneira incrível isso, entendeu? Ele falou: não, é que eu dei o meu roteiro para o Rogério, e o Rogério deu o roteiro do bandido para mim, para que a gente visse um roteiro do outro, e a gente desse palpite para o outro cara, bicho. Isso não existe hoje, mas nem por um cacete, velho. Eu ia pedir, a gente está se encaminhando para a meia hora final aqui, ou menos, 20 minutos finais. Para a gente poder fazer mais perguntas, se as perguntas puderem ser focadas em uma pessoa, para a gente, senão é muita gente para responder e poucas perguntas. Obrigado. Muita coisa foi dita e teria que ser falado muito mais. Então, é difícil um pouco assim.
a gente poder realmente saber onde são os momentos de ruptura. A ruptura não é em relação ao cinema, é a uma cultura, é a toda aquela série de manifestações que ainda existia um conteúdo psicológico, vamos dizer, a subjetividade humana estava em jogo. Hoje as figuras que aparecem como personagens são é uma redução muito grande sobre a complexidade humana. Os roteiros estão prejudicadíssimos, não sei por que no Brasil mais do que na Argentina, por exemplo. Então, a gente sai daqui, eu venho aqui quase sempre, eu moro pertinho, e conheço desde o Riviera, o mundo de São Paulo. Então, eu fico espantado, todo mundo sai do cinema olhando o celular. Eles não levam nada para casa. E, quando se reúnem para falar sobre o filme, eles não sabem o que dizer. Isso, para mim, me dá uma sensação de surrealista. A pessoa faz o filme e depois começa a gaguejar, e fazer gesto e não sei o que lá, mas não sabe nem o que fez, porque não tem palavras. Aí falou-se em literatura. Como é que a pessoa pode pensar num roteiro bom sem ter lido nada? Porque já tem um equipamento, já tem um suporte tecnológico muito bom, acha que já pode fazer cinema, mas sem ter não tem passado. E aí eu fico pensando, mas o que é isso? Por que no Brasil tudo é esquisito demais? É uma esquizofrenia cultural, porque eles se arvoram como, mais ou menos, como, porque é o Zog, porque não sei. E a música é pavorosa, ninguém sabe nem colocar uma música. Depois recorrem a Bujanra, não sei o que lá, e o filho do Tony, lá, da USP, a música se superpondo à imagem. A palavra não é nem concebida como uma potencialidade revolucionária. Não há a menor consciência política no Brasil de hoje. É como se pega um peão e se pegar um cineasta e fala, não, é tudo farinha do mesmo saco. Só que ele não sabe que é o povo que é farinha do mesmo saco. Isso eu estou falando assim espontaneamente, poderia falar outras coisas, eu não quero tomar muito tempo, mas se não houver uma regeneração da alma do Brasil, o Brasil vai acabar, como a Grécia acabou há 2.500 anos. Ok. Vamos abrir para umas outras perguntas aqui, que aqui tem 3 pessoas aqui que estão pedindo, já faz tempo, para perguntar. Oi, boa noite. Tenho visto vários filmes nesse ciclo aqui, e acho que aprendi uma coisa, virou uma chave interessante. A gente trabalha, quando se fala em marginal, underground e outros termos correlatos, a gente trabalhava muito com a ideia de que tinha uma limitação e que essa limitação moldava uma estética. E eu estou entendendo que isso é um pouquinho mais complexo e está contemplado muito na fala de vocês. Primeiro, de que tem um contínuo entre esse embate com as condições dadas, com muito realismo de atitude, apesar do voo da imaginação, quer dizer, um puta voo de imaginação combinado com puta realismo na atitude de produção, que isso foi bem falado aí, e um contínuo, um caráter, e aí eu digo caráter não no sentido moral, mas de um contínuo de ética, estética e embate com a sociedade, com as condições materiais e tal. Quer dizer, ter uma atitude muito corajosa envolvida na geração de vocês, inclusive nessa ideia de que havia uma ruptura com a cultura dos PCs e com aquela esquerda mais ortodoxa, isso aplicado a um embate muito vigoroso. Então, por um lado, se tinha limitações de produção, a energia que esse embate gerava traz uma vida para esses filmes, que mesmo quando hoje em dia a gente pode achar alguns elementos datados ou não necessariamente bem-sucedidos, tem um vigor de atitude que, para nós que olhamos dos tempos de hoje, é muito impressionante, né? Eu acho que o João Silvério falou, en passant, uma frase que parece um xiste, mas que é muito central, que é a expressão que você usou, capitalismo de piada.
E eu acho que hoje o Brasil, eu acho que esse cinema, o que se faz hoje, o que se fez nessa época, tinha muito a ver com as condições psicossociais do Brasil em cada momento, né? Se nesse momento de ruptura foi muito bem sucedido ter uma janela de extremo vigor nesses 5 anos, sei lá, ao longo dos quais se fizeram esses filmes mais expressivos dessa fase, hoje, eu acho que a gente viveu até aqui muito no capitalismo de piada e também numa ideia populista, né, que é meio de piada, que tem a ver com esses editais muito voltado para amigo, voltado para o amigo do rei e tal. E é muito preciso o que o Paulo fala, que uma coisa que esses editais não fizeram foi resgatar a gente que ainda estava viva, em condições de produzir e querendo produzir, né? Criou-se ali, de novo, um nichozinho, tal um pouco como o da Embra, né? Que excluiu essas personalidades mais desviantes, mais subversivas, né? Eu só queria saudar o seguinte: há um tempo atrás, eu mediei uma mesa em outro SESC, no SESC Pompeia, sobre a contracultura, e eu acho que o termo contracultura é um que a gente pode trazer de volta para essa conversa, na qual estava presente o João Silvério Trevisan. E, naquele momento, parecia que a gente estava falando do passado. Eu acho maneiro que hoje, com o vigor intelectual que vocês estão demonstrando aí ainda, a gente parece, de alguma maneira, estar falando do futuro e da superação, de novo, da entrada em cena de uma certa energia que teve presente nesse período, né? Eu já conversei muito com o Paulo a respeito de enxugar orçamentos, diminuir equipes, é um negócio que o Paulo fala muito, né? Da necessidade de tirar da frente essa ideia bizarra de que um único filme, um único projeto vai bancar um monte de gente durante 5 anos, que é uma maluquice, né? E uma frase que o Calegaro falou, que não se vive do resultado da produção, mas se vive da produção em si, e depois, fuck, que vai acontecer com o raio do produto. Ele já cumpriu a função dele, que era sustentar um monte de gente durante 5 anos, né? Então, assim, qualquer pergunta que eu pudesse fazer, de certa forma, já foi completada, já foi contemplada brilhantemente nas falas que vocês queriam dizer. Eu só queria dizer uma coisa que vocês não vão dizer a respeito de vocês mesmos, mas que, assim, se você olhar para essa geração toda, para mim tem uma característica muito peculiar, que ela envolve pessoas muito cultas, de fato, gente que se preparou, estudou muito nas suas áreas e que foi confrontada, de repente, com aquele período contracultural que era uma ruptura maluca. Isso incluindo ruptura com a cultura da esquerda ortodoxa, E o resultado é essa maravilha aí, que você tem uma arte de embate com gente que tem verve e que tem conteúdo para trazer, né? E eu falo tudo isso para dizer que talvez hoje no Brasil, com o final de um período que, para mim, foi alimentado por muita fantasia, de editais, de uma benevolência social, que, na verdade, é fake para chuchu, talvez a gente esteja a ponto de virar de novo uma chavinha, que é liberar essa cultura de embate, né? E tentar criar nas novas gerações uma disposição para partir para a porrada intelectual, como vocês já partiram. Então, muito obrigado a vocês pela obra e por manter essa lucidez até hoje. Oi. Bem, é um prazer aí falar com vocês. Eu vou um pouco na linha do que ele foi falado agora. Eu gostei do termo contracultura ter vindo para cá outra vez. Acho que é por aí mesmo. Na realidade, eu sinto que é um cinema de uma geração, né? E é uma geração que tem um eixo bem claro. E às vezes eu acho até mais definido do que se quer, né? O Trevisan, eu acho que talvez seja o Trevisan é muito lúcido, né? Eu sinto, né? Você coloca as coisas agudas, a coisa do pai, do cinema novo, enfim, você estica a corda até o final, né? Para mim é claro, né? Tanto que eu uso a palavra cinema marginal sem muito problema. Você pode chamar de experimental, invenção, etc. Mas enfim, é um nome como. Odeio esse nome.
Quem é que está? É o... Cinema marginal. Tem gente que odeia, Candeias, né? Rogério, Julinho e qualquer um de nós aqui. Que não somos marginais porra nenhuma. Não, mas... Nós somos esquartejados. Então, mas, o Julinho Julinho... Bressani disse uma coisa, desculpe. É que você tem essa coisa de cinema marginal, mas o Julinho Bressani colocou com muita clareza aqui o crime que foi perpetrado contra nós que estamos aqui. Não, eu sei, Julinho. Chamar Olha, nós Calaço, de marginais, não sou marginal porra nenhuma, perdão. tá, Calaço, deixa eu acabar de fazer a minha intervenção. Eu estava conversando com o Eber agora. Você não gosta, mas tem gente que não tem trauma com a palavra marginal. Por exemplo, o Eber, o Trevisan, por exemplo, não tem. Falei hoje com o Eber, o Trevisan também, eu sei, eu já conversei com ele não tem problema com marginal. Daquela Você tem época... Poesia marginal, por exemplo. Poesia marginal foi um grande movimento na literatura brasileira. O senhor Hélio Oiticica, a principal obra de arte dele chama Sejamos Marginais, Sejamos... Como é que é? Seja marginal, seja herói. Quer dizer... O marginal tem... eu já conversei muito isso com o Sganzella, eu sei que ele não gosta. O Julinho já me encheu o saco, porque eu dei o nome do meu livro, seria marginal. Ele já me buzinou a orelha. E você, eu também, conversei com você 2 semanas ou 3 semanas atrás, e você reclamou outra vez. Para mim, é um nome como outro qualquer. Sempre tem João, Maria e tal. E tem uma coisa que é a tendência da época, no meu ponto de vista. Não vejo como uma coisa negativa. Os hippies são marginais, a contracultura foi marginal, não no sentido de ser bandido, evidentemente, né? Mas no sentido de estar fora dessa porcaria que está acontecendo. Né? Então, eu vejo assim, eu não tenho problema com esse nome. Né? Essa é a minha opinião, entendeu, Júlio? Não, eu sei, eu estou respondendo para você, como eu também já discuti com o Júlio, já discuti com o Isgar, que, aliás, são os dois que mais me buzinaram. Né? O Jairo não, o Jairo gostava do termo marginal, ele não usava, mas ele gostava e tinha o termo dele lá, que era dimensão. Agora, o que eu sinto, só para eu concluir meu raciocínio, que eu não quero, tem um monte de gente aí que quer falar, né? É que vocês são uma geração, entendeu? Eu não sou um pouco mais novo, mas vocês são uma geração forte. O cinema novo é 8, 10 pessoas, não é mais do que isso. Né? E eles, ao contrário, eu gostei muito do termo intergaláctico aí, que foi usado do Jairo, né? A relação intergaláctica. E vocês é uma coisa assim, vocês giram no intergaláctico a relação. O cinema novo não, era aquela coisa, eles eram um grupo super fechado na produção, fechado nos amigos, fizeram a de filme, construíram a maior distribuidora da América Latina, quer dizer, aquele lado, entendeu? E vocês, como muitos outros, é aquela coisa da curtição, do desbunde, da contracultura, né? do avacalho, né? E é isso que é o cinema marginal. Agora, eu fico impressionado com a unidade desses, como é que eles conversam entre si, outra coisa que o Eber falou agora, né? Fernando, como é que um fala com o outro, como é que eles... Fernando, você sabe que eu acho que o que você está dizendo me remeteu a uma questão muito importante. Eu não sei se eu estou me enganado ou exagerando, mas havia uma coisa que nos unia, eu tenho a impressão que era a chanchada, cara. Nós éramos fãs da chanchada. O cinema novo odiava a chanchada. Nunca chegou lá. E nós tínhamos uma paixão. Eu fui ver filmes de chanchada antes de fazer o Orgia. Eu fui a teatro de Rebolado na Avenida São João para fazer a minha dançarina de mambo, não é? Que eram elementos todos ligados a essa coisa chanchadesca. E o escracho, não é? Que era, na verdade, um elemento muito modernista da antropofagia. Tudo isso tinha uma questão de devoração muito importante. E eu acho que a nossa geração não caiu do céu, não é? Porque já havia elementos na cultura brasileira que nos propiciavam esse chão onde pisar, e que provavelmente não eram os elementos mais consagrados naquele período. A luta contra a ditadura era uma coisa muito séria,
Não eram pessoas sérias que lutavam contra a ditadura. Nós éramos um monte de babacas que não sabíamos nem... Enfim, o dia que eu fui ler o Capital, formamos um grupo. No primeiro dia, na primeira página do Capital, eu fui levantar uma questão e um colega meu deu um murro na mesa e disse: Marx não se discute. Eu levantei e fui embora. Você veio de Santo Tomás de Aquino, não aguentou. Não, Deus me livre. Não, a Igreja Católica me vacinou para sempre contra os dogmatismos. Eu cheiro o dogmatismo de longe, cara. Então, o que sobra é exatamente essa coisa contra a cultura. Você está na contramão, não é? E a chanchada estava na contramão naquele momento. A chanchada é uma coisa adorável do cinema brasileiro. E é uma coisa que nos formou, a gente via de pequeno, nas cidadezinhas do interior, era o que chegava. Era a nossa delícia torcer pela Eliana ou pela... que fazia contraposição a ela, o Anselmo Duarte, ou o José Léo Goy, enfim. A gente... Não, os caras do Grande Otelo eram parte do nosso coração, não é? Fernando, a gente está gravando, tem uma equipe enorme aqui, câmera, a gente precisa de microfone e focar. Boa noite. A respeito dos editais, né? Vocês não concordam muito com a escolha, com tudo. Qual é a melhor maneira, então, de Escolhe uma pessoa para perguntar. Está proibido pergunta geral aqui agora para a mesa inteira. Trevisan. Coitado de mim, cara. Já que você não concorda com a escolha. Assim. Eu não sei como te responder. Eu tenho um filme que está com o Reinaldo Pinheiro, um roteiro, há 7 anos buscando financiamento. E eu acho que o Reinaldo desistiu. Então, eu não tenho contrapartida, eu não tenho alternativa. Os meus roteiros estão todos lá. Eu agora estou fazendo uma tentativa com um diretor português, porque eu vim ver o filme dele aqui e falei, porra, esse cara tem a mesma cabeça que eu tenho que entrar em contato com ele, o João Pedro Rodrigues, um ornitólogo. Não é? Então, eu não sei o que fazer dentro do cinema brasileiro. Eu acho que eu não vou fazer mais nada, acabou. Quando li que os cubanos estavam fazendo filme com a Canon 5D, eu falei, uau, está aí a saída. Não é? Eles estavam fazendo filme e botando nos cinemas, porque tem uma circunstância toda que favorece. Mas aí, quando você chega e vai ver, até para você filmar na rua, você tem taxa, não é? Então, eu não tenho resposta a isso. Infelizmente, eu gostaria muito de ter, porque eu queria pegar uma câmera e sair filmando, não é? Não, mas você paga. Não, mas você paga para filmar. Você tem uma autorização e tem, sim, uma... Eu sei porque o meu roteiro eu tive que tirar coisas da rua, porque ia ficar muito caro filmar na rua. Esse roteiro, depois que eu entreguei, eu negociei, eu não ia ter condições de filmar. Mas, enfim, esse é um detalhe, obviamente. Não é? Eu acho que há uma estrutura toda, eu não me sinto capaz de enfrentar essa estrutura consagrada e em cima da qual está assentado todo o cinema brasileiro industrial, aquele que tem a pretensão de industrial. Não é? Olha, a questão é a seguinte, quando a gente começou, o centro de um projeto que a gente entregava para a Embrafilme, mesmo que a gente não era contemplado, mas que a gente entrega para qualquer produtor, era o nosso roteiro, era a nossa ideia, certo? Era o centro da coisa. Hoje, começa pela produtora. Quantos filmes você produziu ano passado? Quantos milhões de espectadores assistiram os seus filmes? Quais são os prêmios internacionais que o seu filme ganhou? Então, entende? Até chegar na tua ideia, cara, você já perdeu. A questão é essa. Houve um afunilamento assim, muito grande, tá entendendo? Das condições para que você possa reivindicar. Entendeu? Não dá nem para reivindicar. E só para... Estou falando muito, como sempre,
Eu tentei, com um documentário que eu fiz sobre o Plínio Marcos, entrar em 738 festivais, e nenhum deles eu fui contemplado, né? E um deles foi um festival de Buenos Aires, em que os caras me agradeceram e disseram que, infelizmente, eles tinham recebido 1.378 documentários, porque também é isso que está acontecendo hoje, né? 1.378 documentários, né? Os caras analisarem. Gente, é o seguinte, a gente está se encaminhando para o final, e eu tenho uma pergunta que eu acho que talvez seja importante de fazer para vocês aqui agora, que é o seguinte: a gente falou muito de censura, certo? A gente falou muito de liberdade, né, que foi vocês vieram com uma força enorme, muito jovens, chegando, bancando, rompendo tudo, peitando, e sem o compromisso com o mercado, muitas vezes, embora eu quero ouvir também do João falar um pouco disso. Você foi um cara que acreditava que poderia fazer um cinema que iria se pagar, etc. e tal. Mas uma coisa que é constatado nessa mesa aqui, e que a gente não falou, é que cada um de vocês, os 4 pessoas que estão aqui, só fizeram um longa-metragem de ficção para cinema. Todo mundo depois continuou trabalhando, é claro, cada um seguiu o seu caminho, mas vocês não fizeram um segundo longa-metragem de ficção. Então, eu queria começar com o Calegaro falando um pouco disso, e a gente fazer um pouco sobre uma reflexão sobre isso, sobre as dificuldades de você, depois de ter esse primeiro ímpeto, de entrar, romper, bater, né, abrir a porta na porrada, de você conseguir continuar tendo uma presença nesse mercado, ou como queiram chamar isso. Qual é a sua visão, Calegaro? Bom, eu tive todos os problemas possíveis com a censura na época. O filme entrou em cartaz, se pagou, foi muito bem, mas teve todos o princípio da exibição foi muito tumultuado, o começo, porque a censura vetou, criou todos os problemas possíveis. E eu desisti de fazer cinema por um motivo simples, que eu nunca concordei com o financiamento estatal, nunca concordei com a Embrafilme, com nada, nunca quis participar disso. Então, eu achei muito mais honesto da minha parte cair fora de cinema e começar a fazer publicidade do que me manter atrelado ao interesse do governo. Quer dizer, puxa, a Embrafilme era o governo. Você tinha que esmolar com aqueles investidos da Embrafilme para que te atendessem. Eu achei muito melhor não fazer isso. Entendeu? Por isso que a maioria de nós só fez um filme. Porque o pessoal acha que a Boca era um negócio romântico. Não era romântico, era um negócio terrível. É um negócio pesado, um negócio angustiante, difícil para burro. Essa glamorização da Boca é um blefe. É um negócio que se criou um mito, coisa e tal, que não tem sentido nenhum. Não era uma coisa agradável, era uma luta para você conseguir qualquer coisa. Você não tinha dinheiro, você não tinha, eventualmente, nem técnicos, entendeu? Você não tinha possibilidade de exibir seu trabalho. O negócio era muito complicado. Então, achar que aquilo era uma maravilha, romântico, isso é uma mentira, não era romântico nada. Você tinha que fazer em função da realidade. Não é que você podia, porque nem a televisão falou, criar um negócio maravilhoso, fazer, não tinha como fazer isso. Você tinha que fazer o que aparecia na tua frente. E eu não concordava com isso. Eu achava muito melhor fazer televisão, cinema, do que o comercial, do que me sujeitar a fazer o que aparecia na frente. Fazer pornô. Eu nunca fiz pornô, não tenho interesse nenhum nisso. Entendeu? Mas o pessoal achava que para fazer alguma coisa tem que fazer cinema. E eu não concordo com isso. Tem que fazer alguma coisa que você goste, que te dê prazer e que você possa contribuir, fazer, se comunicar, mas não necessariamente o rótulo de cinema. Não, então, vou fazer filme de sacanagem é cinema. Que maravilha. Eu não concordo, acho que não tem sentido. Entendeu? Então, a minha experiência com República da Traição não foi muito estimulante, porque o filme ficou 8 anos proibido pela censura. Então, eu fiquei 8 anos com dívidas, porque como nessa época você não tinha financiamentos estatais, não existiam concursos, nada disso, o filme foi feito com 2 heranças, uma herança do Cláudio Paulópoli, que é roteirista e coprodutor do filme, e uma outra herança do Carlos Eugênio Marcondes de Moura, que nem atuou, ele ia fazer um personagem, acabou não fazendo o personagem, mas que permaneceu como produtor. E eu cometi a loucura de pegar dinheiro em banco para botar em cinema. Nunca façam isso. Se vocês tiverem que prestar atenção numa coisa só que eu
estou falando, não façam isso. Banco Lounges. Eu peguei e eu tive que sumir. Eu me autoexilei no interior do Brasil. Fui para uma cidadezinha pequenininha, não tinha nem luz elétrica na minha casa. Fogão a lenha e vela, né? Eu fui na direção do Rei da Vela, virei o Rei da Vela, lá no interior de Minas. Então, isso me desestimulou um pouco. Por outro lado, a experiência de fazer o filme me mostrou que o que eu queria fazer dentro do cinema não era exatamente ser nem produtor, nem diretor. O que me fascinava e continua me fascinando até hoje, eu estou com mais de 50 anos nessa função, é a direção de fotografia. Então, serviu na medida em que me orientou. Quer dizer, fazer esse filme me mostrou o que dentro do audiovisual eu queria fazer, né? Eu queria ser um criador de imagens, não necessariamente um roteirista, um produtor ou um diretor de cena. Então, nesse ponto, foi bom, porque eu continuei trabalhando em cinema, estou até hoje trabalhando. Felizmente, consigo trabalhar com uma certa regularidade. Mas essa experiência de me endividar, né, para botar dinheiro num projeto e depois ficar 8 anos com isso proibido, né, sem poder se mexer, empinando papagaio, não foi uma experiência muito boa. Realmente foi uma experiência péssima, tá? Hoje, assistindo ao meu filme aqui na sala, eu tive alguns momentos bastante ruins, assim. Passaram pela minha cabeça algumas coisas daquela época, pessoais, da minha relação com a minha mulher, com a minha família, que não foram muito boas, tá? Então, mas serviu para isso, serviu para me esclarecer sobre vários aspectos, sobre o que eu queria fazer, o que eu não queria fazer, né, e o que eu não devo fazer, foi o mais importante. Eu quase tocaria o disco do Ebert novamente. É quase a mesma história. Eu não fiz porque acabou minha carreira de cinema, logo depois, quando a censura proibiu a exibição do filme, exigindo que eu cortasse todas as obscenidades. Algumas foram detalhadas, outras não, porque eles disseram no final, e outras. O filme era considerado obsceno quase em toda a sua totalidade, SIC. E eu disse, eu não acho meu filme obsceno, eu não tenho o que cortar, então foi uma escolha que eu fiz, não é? Mas essa escolha me custou muitíssimo. Eu passei um bom tempo, nesse período, escondido, em São Paulo, na casa de uma amiga, em Vila Madalena, quando Vila Madalena ainda eram casas abandonadas, casas soltas, e eu comia de manhã, no almoço e no jantar, era farinha de soja com leite. Essa era a minha comida, não é? Completamente desesperado, entrei em depressão e a solução foi me mandar, não é? Eu trabalhei nos fascículos da Abril, logo depois, para fazer alguma grana, e fui-me embora em autoexílio. E acabou a minha carreira de cinema, realmente, acabou por aí. Quando o filme saiu, o filme nunca foi exibido comercialmente, vocês vão ver que o filme tem, inclusive, desníveis de luz, nunca houve uma cópia para correção de luz sequer, não é? Então, eu sou um cineasta com reticências, não é? E o restante estão nas minhas gavetas. Não é nem um pouquinho romântico, o João tem toda a razão. Não, por favor, e cheguei uma vez, inclusive, a mandar para o Paulo um e-mail. Por favor, vocês não mistifiquem o Jairo, porque o Jairo sofreu para caralho. Não é? E as nossas vidas não foram nada românticas. O que nós fizemos, o que nós conquistamos, Hebert tem razão, nós conquistamos o direito de ser quem nós somos. Isso pode parecer muito pouco, mas é tudo que nós tínhamos para conquistar. Não é? Foi o que sobrou. Bom,
eu e o Heber fizemos juntos o Bandido da Luz Vermelha. E, na continuação, a gente começou a desenvolver um projeto, que era o projeto Mistério, Sexo e Aventura, que depois chamou República da Traição, que é o filme do Heber. E eu preparei toda a produção para o filme do Heber, e quando a gente estava indo para o Rio de Janeiro, tragicamente, capotamos, e eu me arrebentei inteiro, fiquei no meio do caminho, e o Heber pôde seguir, e a única coisa assim, na minha vida que eu gostaria que tivesse sido diferente era eu ter tido a oportunidade de levar até o fim o trabalho com o Heber, que é uma coisa assim que fica atravessada na goela da gente, independente de qualquer coisa. Mas aí, por causa dessa, aí foram 4, 5 operações, 3 anos, etc. E no meio disso, eu e o Polópoli, que é o roteirista dele também, parceiro nosso, uma figura extraordinária, escrevemos o roteiro desse filme. Eu fiz esse filme, a barra estava pesadíssima, e aí eu, um dia, vendo um cara que tinha uma lavanderia com 2 máquinas e uma secadora, eu falei, porra, eu preciso ganhar dinheiro, eu vou fazer uma lavanderia. Então, eu procurei onde é que era a melhor região, assim, mais concentrada em São Paulo, era na Consolação, e eu cheguei na Consolação, na Major Sertório, e eu abri a Lave Sex Self-Service, e fiquei 7 anos com esse negócio da lavanderia. Então, não é que eu abandonei o cinema me abandonou porque eu estava numa dureza desgraçada, precisava pagar conta, que aliás é o que eu faço até hoje. Eu já fui despejado várias vezes, sou craque em ser despejado, atualmente eu moro na casa dos meus filhos, e eu fiz o Plínio Marcos, e quando terminou eu estava devendo 130 mil. Agora devo só 55. É isso. Eu tenho a impressão que todos nós, quando assistimos os filmes... Melhorou? Sim. Não, o que eu acho importante é o seguinte, que eu tenho a impressão que nós 4, quando assistimos os nossos filmes, a gente tem a mesma sensação que o Heber acabou de falar. Uma sensação de angústia, de negócio amargo. Não é uma coisa agradável. O filme pode ser agradável, eventualmente, mas a resposta que a gente tem, o feedback da experiência, não é agradável. Foi um negócio muito pesado, foi um negócio muito complicado e muito perigoso. Eu acho que isso é importante. Quer dizer, não existe glamour na boca, não existe glamour naquela experiência. Existia uma luta, uma vontade de fazer coisa bonita, mas não tinha o charme que se acha que tinha. Quando vocês falaram isso, eu achei que era a coisa... Fazer cinema é uma coisa muito perigosa e a gente só tem a agradecer vocês por terem feito esses filmes. E eu espero que um dia nós que estamos aqui no palco possamos assistir filmes que vocês venham a fazer da maneira mais perigosa possível, porque é sempre perigoso. Gente, muito obrigado. Vamos ver o filme do Trevisan aqui na sequência e vamos seguir a vida e o papo e tudo pela frente. Obrigado.